E de repente, uma onda tomou conta da internet brasileira. Não foi da internet brasileira, né? Foi de uma meia dúzia que torce pro Fluminense e frequenta a tão famosa rede social chamada Twitter. Bem, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Você deixa o seu like aqui embaixo, você se inscreve aqui no Raiz Tricolor, como sempre, se você quiser. Se não quiser, tá tudo ok, tá tudo de boa, a amizade continua a mesma. E sobre o que é esse vídeo de hoje? Sobre Nino, sim. E a primeira coisa aqui é que durante esse vídeo eu perguntei aqui algumas fontes, enfim, para tentar achar uma resposta, mas é domingo à noite, então é muito difícil das pessoas responderem. Então não acredito que nesse domingo ainda a gente vai ter novidades sobre Nino. Mas qual que é a situação, o que chamou a atenção de muita gente, enfim. Bem, para começar, Nino vem sendo, a gente já sabia desde essa semana, na verdade, numa notícia aqui do Brasil do Vene Casagrande, de que o Fluminense sofreria, né? Havia o interesse de Nino, do Jorge Jesus, novo treinador do time do Fenerbahçe, da Turquia, e iria sim vir atrás de Nino. Ele já tentou o jogador, se eu não me engano, ele chegou a comentar muito bem do jogador quando estava no Flamengo, quando estava no Benfica tentou o jogador, e agora viria para cima do jogador, estando como treinador do Fenerbahçe. Isso era a notícia que a gente tinha até o momento, tipo, pode pintar alguma coisa, etc. Bem, 3 horas do domingo, agora é modo 24 horas, né, aquela série. Domingo, 3:01. Chega esta mensagem aqui no WhatsApp, do grupo de WhatsApp dos jornalistas que cobrem o Fluminense, né, o meio que a assessoria do Fluminense fala com os jornalistas. Pinta a escalação, eles normalmente mandam a escalação por lá, a gente olha na zaga e tem o zagueiro Nino em campo. Isso às 3:01. Bem, essa escalação, obviamente, essa imagem vem ali de 10 minutinhos antes e tal, mas enfim, 3:01 chega essa informação. Às 3:22, o João Pinheiro, que é um dos assessores, né, era o que estava como assessor de imprensa do Fluminense lá no Morumbi, manda essa mensagem às 3:22. Ou seja, 21 minutos depois. O zagueiro Nino teve uma indisposição e será substituído por Lucas Claro. O lateral Calegari entra na relação do banco e Fábio vira capitão, né? Era outra mensagem. Ou seja, 20 minutos depois, Nino sentiu uma indisposição pelo que eu já tenho ali de costume de estádio. 3:22 é a hora que os jogadores já estão entrando no campo ou tinham acabado de entrar, normalmente entra 45 minutos antes do jogo. Ou seja, Nino, na hora de subir, não subiu. Indisposição, no geral, para quem já viu entrevista de Mariano, né? Lembra lá de 2010, entrevista de Mariano? É a famosa caganeira, a famosa dor de barriga. No caso de Nino, a princípio, o que se achou, né? Uma pessoa criou ali, sei lá, alguém levou a lógica de juntar uma coisa à outra. Que é, ontem foi falado de um interesse turco sobre Nino. E hoje Nino não joga. Acho que ele fez de sacanagem. Eu acho que Nino vai pro jogo. Ele não vai pro jogo porque ele já tá vendido. Acertaram. E assim, eu teria total lógica isso pra mim, tá? Do tipo assim, o cara recebeu uma proposta, já tá praticamente tudo fechado e ele não vai pro jogo, inventa uma desculpinha e ele vai pro jogo. Só que assim, detalhe, não é que Nino não viajou pra São Paulo, não é que Nino não... Não, Nino 21 minutos antes, Nino tava escalado no time titular. Em 20 minutos, recebeu-se uma ligação, fechou uma transferência internacional, assinaram um contrato de venda e Nino foi cortado da partida. Isso pensando que a diretoria do Fluminense cortou Nino da partida. Por outro lado, Nino, jogador do Fluminense, que nesses 20 minutos ele falou, vou jogar não, vou fechar com o Fenerbahçe mesmo, dane-se o que... o Fluminense tem que aceitar, lembrando, Nino não tem contrato, o Fluminense tem que aceitar. E aí até fiz esse tweet aqui na hora, eu falei, cara, Fluminense anunciou que Nino, capitão já escalado, subindo pra aquecer, teve uma indisposição, a famosa caganeira. Sendo bem sincero, acho sacanagem insinuar que ele assinou e tá saindo. Seria burrice e mau-caratismo gigantescos de alguém que nunca deu 1% de motivo pra gente pensar isso, pra pensarmos isso. E por que eu tô falando isso? Porque Nino é o cara que o Fluminense recusou uma oferta que ele queria ir pro México
E Nino tá ali se dedicando normalmente, enfim, fazendo de tudo ali pelo Fluminense, sem reclamar, não veio chorar na imprensa, não veio dar cutucadinha, não veio fazer nada desde janeiro até agora. Então, assim, é um cara querendo ou não, capitão do Fluminense, nunca deu 1% de motivo pra gente poder pensar de que ele sairia do Fluminense como Everaldo saiu, ou como Pedro saiu, sei lá, qualquer outro jogador aí que você queira lembrar que saiu. Obrigado. Então, eu falei, pô, beleza. Logo depois, o Marcelo Neves, que é repórter do jornal O Globo, trouxe o seguinte tweet. Ele. Na verdade, ele traz a informação através de um tweet, né? Porque não é só um tweet de opinião, alguma coisa assim. É uma informação que ele traz falando sobre o zagueiro Nino. Cadê? Ó? São duas notícias. Aqui, ó. A que tá aí na tela, que é a primeira que ele traz, que é ainda às 3h36. Nino não está vendido, zagueiro passou mal e chegou a vomitar no vestiário. Está fora do jogo por questões médicas. E depois o Marcelo Neves ainda trouxe este tweet aqui também. Aí sobre Nino, né? Isso aqui já era durante o jogo. Fluminense está ciente da notícia que saiu da imprensa turca sobre o Fenerbahçe oferecer 4 milhões de euros pelo zagueiro, mas não chegou nada de oficial até o momento. Chegando, vou virar proposta. Nino é desfalque hoje porque vomitou no vestiário. Ou seja, eu estava errado, não era caganeira, era vômito. Mas prevalece ainda a questão da dor de barriga. Gabriel, você não chegou nesse ponto ainda. Que proposta é essa que você não tinha falado ainda? Exato. O Fluminense está ciente deste tweet, na verdade, do... é sacanagem para eu poder falar o nome, né? Omer Selikbasli, talvez seja, vou falando aqui em português mesmo, né? E eu não vou ler em turco nem a pau. A primeira oferta do Fenerbahçe, ele é jornalista, tá? É sempre bom dar a coisa completa aqui, né? Ó, é jornalista, acho que é periodista, né? Gazeta desse site aqui, Yeni Fakaspor. Tem o Instagram dele aqui, enfim, é difícil. O turco é um idioma bem complicado pra gente entender, não é igual o inglês, o espanhol, até o italiano. E ele tweetou o seguinte: a primeira oferta do Fenerbahçe, esse tweet foi feito hoje, 6 horas da manhã, nesse domingo, 6 horas da manhã. A primeira oferta do Fenerbahçe ao Fluminense por Nino é de 4 milhões de euros. O que é importante em destacar aqui já disso, então? A primeira oferta, leia-se. Aparentemente, a fonte do Homer lá já pressupõe de que o Fluminense vai jogar duro e vai ter que pagar mais. A princípio é isso. Essa é a primeira oferta. Quando eu falo bem assim, olha, minha primeira oferta é X. Eu já te dei a abertura para você falar. Não, qual que é a sua segunda oferta? Você vai oferecer mais, certeza. Lembra que eu falei o copo não tá mais aqui hoje, vou ter que vender outra coisa. Vou ter que vender este controle de ar-condicionado. Ó. Pô, eu quero 15 milhões nesse daqui. Aí você vai falar, pô, você aceita 20? Não, né? Porque você já estabeleceu um valor. E esse é o segundo ponto que a gente tem que ter atenção aqui, ó. A primeira oferta, ou seja, o Fluminense pode jogar duro e aumentar esse valor, por Nino é de 4 milhões de euros. E como eu falei, hoje a paridade do euro pro dólar, ela tá praticamente 1 para 1, ou seja, euro e dólar não tem muita diferença. E a oferta que o Fluminense aceitou pela sua parte, é importante destacar isso, pela sua parte para o América do México, lembrando que o Fluminense tem 60% do jogador, ou seja, o Fluminense aceitou por 60% de Nino 4 milhões e meio de dólares, que seria agora 4 milhões e meio de euros. Ou seja, o Fluminense, por esse cálculo, estaria vendendo o Nino por 7 milhões e meio de dólares na época. Porque ele tinha 60% e ganharia 4 milhões e meio por 60%, logo o valor do jogador de 100% seria 7 milhões e meio de dólares. Mas na época o Tigres do México só queria pagar 5 milhões, e aí, enfim, o Fluminense não aceitou ficar com menos de 4 milhões e meio, o Criciúma também não aceitou ficar só com 500 mil, e aí não teve negócio. Já nessa questão aqui, o valor já começa num valor parecido com o que o Fluminense queria. Qual que é o problema? Muito provavelmente este valor aqui é por 100% do jogador. Mas se não estaria especificado aqui que seria só por 60%. Ou seja, no caso de Nino, essa oferta aqui vai ter que aumentar. E se o Fluminense vender, me parece um valor baixo. Principalmente porque um dos maiores argumentos, até falados no início do ano, era de que não chegava oferta, não chegava propostas por Nino.
Chegou agora do Tigres, em janeiro, e agora no mercado europeu tá chegando do Fenerbahçe. Novamente, Fenerbahçe que é lado C, lado D. Talvez lado D, né, da Europa. Ainda é uma oferta que não coloca Nino num pedestal muito alto na Europa. Mas ainda assim, essa oferta chegando, como informou Marcelo Neves, é o tipo de oferta que pode sim ser aceita pelo Fluminense com um valor maior. Isso, e lembrando, isso não tem nada de informação, até porque acho que durante o vídeo ninguém me respondeu. Não aconteceu igual no outro lá que a galera me respondeu. Ninguém me respondeu. Então isso não é informação, tá? Isso é análise minha do cenário geral. Acho o valor baixo, principalmente se for por 100%. Acho que o Fluminense não vende. O desejo do jogador pesa, mas eu não sei qual é esse desejo gigantesco de Nino. Lembrando que a esposa dele está grávida de repente ir para a Turquia. Porque não é um lugar horrível de se morar, mas também não é muito bom. Nino não queria ir, por exemplo, para o Oriente Médio. Ou seja, a Turquia não é muito, né, fora dos costumes mais... como é que eu vou falar aqui sem dar a informação errada, né? Mais orientais, né? A Turquia, tanto que a Turquia, parte dela é na Ásia, parte dela é na Europa. Ou seja, é uma Europa bem diferente do que é o padrão. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer. Fato é, como eu falei, essa é a primeira oferta, não é uma declaração de venda. E segundo, que se o Fluminense vender por 4 milhões e meio de euros, Nino, é um valor que pra mim, dado, e eu falei isso no vídeo de ontem, dado as outras vendas de jogadora, de João Vitor muito acima do que é o normal, mas também a do Lucas Veríssimo, né, que quando Nino tinha a mesma idade, quando ele tinha a mesma idade de Nino, foi vendido por um valor parecido com esse, acho que tá meio que equiparado. Outros porém que tem que se acrescentar, Jorge Jesus é um saco, é um treinador extremamente chato. Se ele se ele quer mesmo a contratação de Nino, ele vai pagar muito alto, o Fluminense precisa jogar duro, porque lembramos ou não, né, você queira ou não, ele foi o treinador que pagou quase 20 milhões de reais em Gilberto, sendo que a gente tinha pago 78 mil euros no jogador. Então, se encher o saco, ele efetua a compra por um valor mais alto, porque ele vai torrar a cabeça do Fenerbahçe. Porém, lendo os comentários, que estão todos em turco, e obviamente eu fui usando o tradutor aqui do Twitter, tem alguns elogios a Nino, mas na verdade boa parte da cobertura, na verdade do interesse dos torcedores que seguem, né, o Homer aqui, falando sobre outros jogadores, ou seja, Nino não é uma prioridade absurda. E aqui alguém tá pedindo pra contratar o Rafael Navarro. Será que é palmeirense aqui? É de lá mesmo, é de lá mesmo. Falando de Rafael Navarro aqui. Não leva não, esquece Botafogo. Enfim, estão falando de outros jogadores, ó. E aqui, ó, eles giram e rejeitaram o valor do homem já 7 milhões e 10 milhões que o clube queria. Enfim, não sei de onde o Aurelien tirou essa base, mas manda esses 10 milhões de euros aí que a gente tá aceitando. Talvez esses 7 milhões e meio de euros aqui seja justamente daquela outra oferta, né? Que é que o Fluminense queria ficar com 4 milhões e meio. Enfim, vamos ver como é que vai funcionar. Não é prioridade do Fenerbahçe, mas talvez com essa ânsia de Jorge Jesus em cima de Nino, isso mude. O cenário de momento é esse. Então, calm down. Vamos esperar pra gente ter mais informações, esperar chegar essa proposta. É domingo, 7 horas da noite. Vamos na calma. Vamos na calma que quarta tem jogo contra o Goiás. Até a próxima. Mas você sabe, né? Vamos na calma. Mas teve notícia. Tem vídeo aqui no Raiz Tricolor. Valeu.